Olá, tá começando o 183º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, eu sinto como se tivesse conversado por 40 minutos com você nesse fim de semana, porque você publicou um vlog super legal sobre o seu rolê pra Los Angeles. Ah, que bacana você ter assistido. Eu até comentei no outro episódio. Agora está no ar, é oficial. Para quem quer ver como foi o bastidor ali de toda a viagem que eu fiz a convite da Apple, da Beats, em setembro do ano passado. Eu sei que demorei um pouquinho para publicar, mas que dá trabalho editar essas coisas. Como disse, não é o seu único trabalho. Mas tá aí, tá lá no ar, então vocês podem acompanhar a ida, a volta, como foi o evento. Tem Adorno, abraço Adorno. Abraço Então, pra ele. bom saber que você gostou, Marcos. Foi bem legal, e eu fiquei pensando, primeira coisa, me bugou o cérebro, porque a hora que aparece seu iPhone 17 Pro Max, eu falei, nossa, mas já tinha saído os iPhones? Pra mim esse rolê que você tinha feito tinha sido em julho, agosto, me deu uma confusão mental a hora que eu vi aquele iPhone ali, eu falei, mas como? Pois é, a gente acaba se perdendo na noção de tempo, mas o evento da Beats foi logo depois do evento dos iPhones, e aí deu tempo de eu pegar o iPhone e viajar com ele. Nossa, eu teria perdido dinheiro apostando que você tinha feito essa viagem antes do evento dos iPhones. Você vê que depois do evento dos iPhones o ano entra numa sequência que acaba rápido, né? Que loucura. E a segunda coisa foi o trabalho que você teve pra editar isso, porque a edição tá super bem feita e eu fico sempre pensando em como que é o trampo de, durante a viagem, fazer imagem de cobertura, que é aquela imagem que aparece, né, mostrando a rua, esse tipo de coisa, pra você poder ter narração em cima suficiente pra poder levar o vídeo, né? Certeza que eu chego em casa e falo, nossa, esqueci de gravar isso, devia ter gravado isso, ai que besta, eu não fiz isso também. Que trabalhão, Felipe. Nossa, isso acontece muito, nossa, faltou tal cena pra gravar, nossa, deveria ter gravado tal coisa, e aí você só acaba percebendo depois. O que me ajudou bastante dessa vez, que eu fiz um pouco diferente das outras vezes que eu tentei criar vlog, é que eu usei a minha câmera Insta360, então eu não gravei nada com o celular. Mentira, eu gravei alguns takes, mas o principal foi com ela. E eu tentava fazer o máximo possível de narrações já falando ali na hora, né? Conversando com a câmera. Porque Sim. daí era mais difícil de eu esquecer alguma coisa, de eu esquecer de falar alguma coisa. Então, na hora eu já tirava a câmera, já gravava. Ou, né, onde não dava pra eu gravar falando, daí depois eu anotava pra fazer a narração por cima. Mas, dito isso, dá sim bastante trabalho juntar. Porque se o vídeo final tem quase 40 minutos, tudo isso de clipe juntos, acho que passava de 2 horas de filmagens. Então, ver 2 horas pra selecionar o que tá legal, o que não tá. Mas, de novo, o resultado eu também assisti, né, depois que ficou pronto e gostei bastante desse modelo, então até quando eu voltar a fazer vlogs, acredito que vou seguir esse modelo mais uma vez. E no total, quanto que você estima que você gastou de tempo editando pra ficar com 40, você falou, né? 2 horas mais ou menos de gravação de bruto, 40 minutos dele editado final, o processo inteiro levou quanto tempo? Ah, eu diria assim, que se for pegar que eu não sentei pra fazer tudo de uma vez, né? Eu fui fazendo aos poucos, mas eu fiquei provavelmente mais de uma semana trabalhando nesse vídeo. Então, Uhum. que eu pegava os fins de semana que eu não tava trabalhando, aí eu pegava pra mexer com o vídeo, mas se for juntar aí os dias que eu parei, deve dar mais de uma semana de trabalho. Que trampo. Não, dá pra ver, porque a outra pergunta que eu tenho é assim, né? Como é que você decide o que deixar de fora? Que certamente você gravou um monte de coisa que não entrou, né? E deve dar aquela dosinha, aquela dorzinha no coração, fala, putz, ia ser tão legal, mas não dá pro vídeo ficar com 2 horas e 40. Sendo que o bruto são 2, né? Como é que é o processo de decisão pra decidir o que entra, o que fica fora? Porque Tem muito podcast isso. é fácil, né? É só tirar os tropeços. Né? A É. gente grava, 99% do que a gente grava vai pro ar, né? Mas uma edição mais fina, assim, eu ia sofrer pra escolher o que é, né? O que faz entrar, o que sai. É, dá vontade de deixar tudo. Por exemplo, aquela parte do Oliver, que tem um take de eu conversando com ele, depois tem ele conversando. Eu tenho o vídeo dele falando por mais tempo, eu até queria deixar ele falando mesmo,
Mas eu pensei, pô, o negócio já, né, uma hora de vídeo tá muito grande. Não, acho que dá pra tirar isso aqui. Acho que isso aqui não precisa. Isso aqui dá pra mostrar só um pouquinho. Eu mesmo adoro aviação, Uhum. né? Então, por mim, ficariam vários clipes de avião passando. Mas eu penso, pô, não, acho que o pessoal não vai querer ficar vendo avião. Não, vamos cortar, vamos deixar menorzinho aqui. Aí, né, a gente vai eliminando. Mas dá dó mesmo, a vontade de deixar lá tudo na íntegra. Porém, a gente sabe que fica grande demais e menos pessoas vão querer assistir. Uhum. É, né? Tem um avião que você coloca lá, nossa, do nada um Aero XPTO. Que vai falar, que olho. A hora que pouso eu só quero descer correndo pra emigrar correndo. Eu gosto de observar aviões. E esse que aparece no vlog, só pra quem não é fora do meio, o Antonov é um avião soviético. Ele é bem raro, então Ah, me chamou bastante atenção. Ele é um dos maiores do mundo. Eles tinham o maior, mas foi o que destruíram lá na guerra da Ucrânia e né, foi de arrasto o avião. Mas esse que sobrou é o segundo maior do mundo. Então é um avião que chama a atenção da galera que conhece mais. tá. Bom, pessoal, vai estar na descrição aqui o link. Ficou muito bacana. Recomendo que todo mundo dê uma espiadinha pra ver o Felipe deitado no avião, podendo esticar as pernas. Espero deitar mais vezes no avião esse ano, viu? Excelente, não ficou muito bacana. Parabéns. Siga Valeu. fazendo. E teve uma coisa que você fez também no vídeo, que você gravou usando os Ray-Ban Meta, né? Aliás, quanto mais ou menos você diria que entrou no vídeo do que você gravou ali? Já virou ferramenta de gravação ou ainda é um extrazinho que você coloca que não faria diferença se você não colocar? No vídeo eu coloquei até pouco, mas eu postei mais stories quando eu tava na viagem, daí sim eu usei bastante pra mostrar alguma coisa que eu tava olhando, que eu tava vendo, eu acabei usando mais os óculos nessa viagem. Então, já tenho usado mais para criação. Ainda não é uma ferramenta tão definitiva, até porque questão de qualidade, ele só grava o vídeo na vertical, por exemplo. Eu sei que a geração nova tá bem melhor para vídeo, mas dá já para produzir umas coisas bacanas assim de às vezes é uma coisa muito rápida que você quer mostrar, não dá tempo de tirar o celular, ligar a câmera, você aperta ali, ele filmou o que você precisa e dá para usar no vídeo. Então tem mesmo ali Uhum. um take ou outro que eu acabei gravando com os óculos. Foi uma mistura, né? Eu gravei com a câmera, aí tem uns takes com zoom que eu uso o iPhone, e aí tem uns takes mais rápidos que eu acabei filmando com os óculos. Boa. É, né? Tem uma hora que tem um disclaimerzinho ali do que você usou ele. Falei, interessante colocar. Ainda é novidade a ponto de colocar o disclaimer. Daqui a pouco já vai ser normal, mas bem bacana. Bom, o vídeo vai estar na descrição. E sobre o Ray-Ban Meta, o Jorge Tavares falou o seguinte, que a esposa dele fez o mesmo procedimento que você, Felipe, trocando a lente dos óculos, né, que vem, por uma lente de grau. Ele falou que ela usa direto os óculos e ele estava ouvindo o episódio no dia em que ele ia fazer a cirurgia para correção de miopia e poder destrocar as lentes e mandou PS. Nenhum atendente americano entende um brasileiro falando Ray-Ban com A. Tem que ser com E. Ray-Ban. E o R forçado. Ray-Ban. Falou que o fonema que o Ra, eles não têm, não possuem, apesar de ser escrito, o fonema é diferente. Então fica a dica para quem for comprar nos Estados Unidos. Tem que falar bonitinho pra eles entenderem. A galera lá tem umas dificuldades em entender sotaque dependendo de onde você tá. Mas sobre os óculos também puxando esse gancho, agora que lançou essa geração que tá vendendo oficialmente no Brasil, eu tô começando a ver as pessoas usando na rua. Como eu acabo conhecendo, eu sei que primeiro a armação é um pouco mais grossa e tem a luzinha quando a pessoa tá gravando algo. Muita gente passa batido, mas eu tenho visto cada vez mais, claro, não é ainda uma febre, mas de vez em quando eu tô, sei lá, no lago caminhando e eu vejo alguém que tá, tipo, apertando assim, ó, e falo, olha só, a pessoa tá usando os Meta Ray-Ban, então acho que tá começando a cair no gosto da galera. É, né? Isso da luzinha, eu fiquei pensando, teve 2 momentos da viagem que eu fiz agora no final do ano. A gente, quando tava em Nova York, foi no Comedy Cellar, aquele lugar super tradicional de stand-up comedy. E lá eles colocam o telefone de todo mundo no saquinho. Eles botaram um saquinho para 4 telefones. Imagina, a gente falou, nossa, vai riscar tudo a tela de todo mundo. Foi um estresse. E se tivesse de óculos, que o lance do telefone é para você não gravar e depois postar um story fora de contexto e cancelarem o comediante que fez a piada. Então morre de medo disso, ter telefone no saquinho pra todo mundo, né? E pensei, pô, se eu tivesse com os óculos, já deve ter, sei lá, jailbreak pra você desligar a luzinha e gravar mesmo assim. Não sei quanto a luzinha é proeminente no ambiente
semi-escuro, porque tem a luz do palco, né, coisa assim. E o segundo lugar foi quando a gente foi ver Hamilton, o musical, né? Que também eles falaram, gente, não grava, não tira foto, vamos lá, né? Mas se eu tivesse ali com os óculos, eu falei, pô, será que teria dado pra fazer umas gravações meio secretas ali em primeira pessoa? Não sei quanto a luzinha ela é proeminente em ambientes semi-escuros, e se já tem o jailbreak pra poder desligar também. Aposto que tem, né? Porque se tem uma coisa que o pessoal é rápido, é pra fazer bobagem, né? Mas como é que é a luzinha? Olha, ela dá pra ser percebida quando você tá mais perto, ou num ambiente mais escuro, mas ela não chega a ser algo tão forte, não é? É um flashzão de celular. Uma bolinha, ela é meio branquinha, assim, meio azulada, uma bolinha que fica acesa ao lado da câmera. Então eu acho que acaba sendo mais pra quem sabe que esses óculos existem. Porque daí você fala, pô, o óculos tem uma luz, deve ser aqueles óculos inteligentes. Mas pra quem não é da área, pra quem nunca viu, a pessoa passa muito despercebido. Jailbreak eu não sei, mas eu já vi que tem uma galera que vende um tapa-luzinha por aí. Tem alguns sites que você consegue comprar, ela é meio fácil de ser escondida. Aí você coloca por cima, a luzinha fica escondida e ninguém sabe que tá gravando ou não. São questões que vêm junto com produtos como esse. Eu lembro na época, inclusive, Sim. que do Google Glass, que era super polêmico, a galera que tinha, o pessoal olhava e falava, isso aqui você não pode nem chegar perto com óculos desse, o pessoal se sentia incomodado. Eu sei que ainda hoje, né, tem uma discussão, mas me parece que o pessoal já normalizou mais estar com esses óculos, né? A galera tá começando a aceitar que é isso, né? Porque, lógico, tem situações que você mesmo pontuou agora que o pessoal não quer celular de jeito nenhum, então daí ainda fica meio uma área cinzenta de como controlar isso, mas no mundo aberto, eu acho que as pessoas já... Ainda mais agora que todo mundo quer filmar tudo, tirar foto de tudo, tem muita gente registrando a vida o tempo todo, os óculos são... é só mais uma câmera filmando, né? Então, no geral, acho que as pessoas já não dão mais tanta importância assim, mas em tese, não é tão difícil assim também de esconder que você tá gravando. E eu acho que é porque esses óculos têm cara de óculos. Se tivesse mais cara de câmera, ia ser desconfortável para as outras pessoas se conversar com alguém com uma câmera na sua cara. Sim. Né? Como tem a carinha mais de óculos mesmo, reduz um pouquinho essa barreira, eu acho. E eu lembro que os óculos do Snapchat, que os Spectacles, eles tinham uma luzinha, era um círculo, era uma luzinha mais proeminente, assim. A do Facebook, sendo o Facebook, a luzinha é um pouco mais secreta. Mas acho que existe isso. Se fosse um módulozinho de câmera mais visível, ao invés de ser só aquela bolinha ali na dobradiça dos óculos, poderia ter uma resistência maior. Por isso que não tem uma câmera maior, né? Se você usar hoje um Google Glass na rua, vão estranhar. Primeiro que vão falar, o que é isso? Em segundo lugar, que ele tem mais uma cara ali de uma coisa mais, não sei, mais invasiva. Não sei definir melhor do que isso. Acho que tem um pouco de diferença as duas coisas. Causa um pouco mais de estranheza. Mas os Ray-Bans são isso, né? Parecem óculos comuns, então passa batido pela galera. Pois é. Bom, obrigado ao Jorge por ter mandado esse follow-up. Quem também mandou foi o Duilor, sobre as primeiras impressões que eu compartilhei do meu iPhone 17 Pro Max, tendo vindo do iPhone que era o 13, né, que não tinha Dynamic Island, botão da câmera, nada assim. O Duilor falou, finalmente troquei de iPhone, saí do 12 mini pro 16, logo de cara tomei um susto com o tamanho da tela, ainda tô me acostumando. Infelizmente não consigo usar sem capinha porque fica sambando, mas ok. Curti a ilha dinâmica, tô meio que forçando o meu cérebro a usar o botão de foto e às vezes me pego tentando abaixar a chavinha do silencioso, mas agora não é mais assim, né? Tem que apertar. Enfim, acho que fiz uma boa compra, ele conclui. Ah, com certeza. Nossa, do 12 mini pro 16 é um baita upgrade, porque daí você ganha tantas coisas que surgiram aí no meio, né? Desde modo cinema, né? As novidades do próprio 16, que é o botão de ação, o controle de câmera. A mudança deve ter sido bem grande, eu imagino. O tamanho também, né? Porque do 12 mini para um 16, eu nem acho o 16 grande, mas eu sempre usei Pro Max. Agora, para quem tá vindo do 12 mini, deve ter sido um salto bem legal, mas uma boa compra, sim. Pois é, eu tenho... O meu segue à venda, tá? Quem quiser falar comigo, um 13 Pro Max, 128 GB, tá baratinho pra poder só bater um pouco do custo da viagem, tá? E sobre as diferentes opções de iPads, a Carol falou, tenho um iPad Boi, né, o de entrada, o iPad nada,
É o meu primeiro iPad. Eu peguei numa promoção de um vendedor da Shopee. Nem sabia que Shopee vendia iPad. Eu morreria de medo de comprar na Shopee, na verdade. Mas vamos lá. Ele não foi barato, mas foi o valor que eu vendi. Ela fala, né? Foi o valor que eu vendi um tablet da linha S da Samsung e comprei o iPad e uma capa teclado alternativa de marca chinesa. Comprei ele para ser um meio termo de não precisar estudar somente no laptop, mas a curva de aprendizado com o novo iPadOS está grande. Eu até comprei um Apple Pencil alternativa, nunca usei a da Apple, mas tenho vontade, mas é caríssima. Se você for comprar, eu sempre brinco que a galera fala, quero usar iPad como laptop, mas aí você vai comprar o Magic Keyboard, Apple Pencil, fica o preço de comprar um MacBook Air, às vezes vale a pena comprar mais um MacBook se você quer um laptop mesmo, se você já tem seu laptop e quer o iPad para ser uma alternativa, aí beleza, mas tem que analisar bem o que você precisa. Mas, como a Carol disse, existem vários acessórios alternativos. Inclusive, esses dias apareceu para mim uma publicidade de um Magic Keyboard que não é da Apple, não, uma cópia do Magic Keyboard. Mas eu fiquei surpreso que era bem parecido assim. A diferença é que, pelo que eu entendi, é via Bluetooth, não é por conector, né? Então tem ali algumas limitações. Mas eles conseguiram copiar bem até, então tem ali um grande mercado de acessórios para quem não quer gastar tanto com os da Apple. E a Lari tô pra ela ver, não ver ela usando ainda. O iPad Air que ela comprou o iPad, o Apple Pencil, a capinha. Eu acho lindo que ele fechado é um livrinho. Pesa uma tonelada, mas é um livrinho. Eu acho, mesmo de 11 polegadas, né? Eu acho super bonitinho ali. Vamos ver. E, para concluir os follow-ups, ainda sobre o iPad Nada, o Daniel falou, minha mãe adora o iPad Nada. Ela tem quase 80 anos, usa para ver vídeos, Instagram, WhatsApp, navegar na web, é perfeito para ela. E ele falou, né, sobre AirPods também, ele falou, eu disse no começo do episódio da semana passada que dormir com os AirPods no avião é ruim. Na verdade, sem ser o avião também é ruim, porque para mim, né, no avião fica com barulho, né, encostar os AirPods no assento do avião, fica aquela vibração assim. E ele falou, eu deixo só uma orelha com ele, a outra tampada, apoiada no travesseiro, e deixa a opção do modo de cancelamento de ruído. Falou que fica uma paz para dormir. Eu não sei você, Felipe, mas um ouvido com cancelamento de ruído e o outro não, eu sinto como se eu estivesse de lado. Eu fico totalmente descompensado. Eu sinto que se eu for andar, eu vou tropeçar. Não funciona pra mim, não. Eu tenho faniquito também de ficar só com um lado com cancelamento, o outro sem, dá uma sensação um pouco estranha. Até entendo o que ele fez, né, de tapar o outro ouvido, mas ainda assim acho que a diferença entre os dois lados acabaria me incomodando e fazendo eu não dormir. Eu também tenho o mesmo problema que você pra usar no avião, porque às vezes você quer virar um pouquinho pro lado, aí você encosta no banco, daí já dá aquele ruído estático, daí fala, putz, não posso deitar. Aí tem que ficar reto. Então, tem esse lado ruim de usar no avião. Eu falei, né? Eu me dei por vencido e usei metade pra frente do voo sem os AirPods e acabei, foi a hora que eu consegui dormir. Porque eu tava com os AirPods, era um silêncio, mas tinha isso, ficar com a cabeça reta, aí você fica preocupado, aí não funcionou. E eu tô num uso intermediário dos AirPods, porque meu irmão falou, todo mundo fala, cara, dá umas 3 semaninhas pra espuma pegar o formato que ela precisa mesmo ali, né? Porque pra mim, nesse momento, até na academia eu percebi muito isso. Como é uma espuma muito maior zona, ela fica começando a sair depois de um tempinho, assim. Então você coloca e você sente ela escorregando pra fora do ouvido, assim, dá uma sensação horrível. Até escuta, né, ela né, andando ali dentro. Então eu tô dando esse período pra ver se encaixa mesmo. Se não, eu acho que eu vou descer pro tamanho médio, que foi o que eu usei e ficou preso na orelha. Então vamos ver, né? Vou ter que escolher qual vai ser o meu problema. Mas nesse momento eu tô torcendo pra ele parar de sair do ouvido, mas ele o ouvido tá expulsando eles. Não sei. Putz. Dá mais uma semaninha ver o que acontece. Talvez um ajuste de tamanho funcione, né? Pois é. Muito bem, follow-ups concluídos. A gente vai falar agora sobre uma coisa que, na verdade, o Felipe Cipriano, abraço pra ele, deu uma dica pro Felipe pra gente falar a respeito disso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você usar o cupom GHZ no checkout para comprar, por exemplo, mochilas, volta às aulas, estão vendendo um monte de mochila, eles vendem mala de viagem também, mochila de viagem, esse tipo de coisa, acessório, bastante acessório para os seus dispositivos, eles têm também, tem capinha para o telefone, né? Não só para iPhones, na verdade não só para iPhones, tem para Android também, tem película também,
fone de ouvido, tem o grande, o pequeno, o que vai por cima da orelha, o fininho não, o naniquinho, que é só earbud mesmo, com fio, sem fio, Bluetooth, que não é Bluetooth, tem cabo. Carregador tem de tudo quanto é tipo, por indução, tem o portátil, tem o de carro, tem o de parede, tem específico para iOS, específico para Android. Cabo tem Lightning, micro USB, USB-C, tem adaptadores de todo tipo também. Então vai gorilashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, Felipe, o que a Apple fez aqui no Brasil nessa semana? Então, Marcos, pelo que o Felipe Cipriano contou pra gente, que na verdade não é nenhuma informação secreta, mas ele observou muito bem, na agenda do Banco Central daqui do Brasil, tinha uma reunião do Gilneu Francisco, que é o diretor de regulação, com a Apple. Tava lá, que a reunião estava marcada para tarde, eu não lembro agora se foi na quinta ou na sexta-feira da semana passada, mas foi no período da tarde, que eles teriam uma audiência por videoconferência com representantes da Apple em Brasília sobre assuntos de regulação e que o conteúdo da reunião seria fechado à imprensa. É muito ambíguo, mas sabemos que a Apple está passando ali por um momento concade, até concordou em abrir a App Store aqui no Brasil, algo que deve rolar aí até março, abril. Então, talvez a reunião ali foi algo sobre abrir mais a questão do Apple Pay, do Wallet, do iOS. Mas, novamente, o conteúdo da reunião não foi revelado, até agora ninguém sabe. Mas eu diria que é algo por esse lado. Porém, curioso ver, né, que é uma reunião dessas aparecendo ali na agência, na agenda do BC. Pois é, né? O dia foi meio dedicado a isso, né? De manhã, reunião com o pessoal do Google Pay, depois falando também com a Apple, batendo o olho. O que eu achei é que seria de NFC, porque tem até uma treta rolando, né, regulatória, Apple investigada, que os bancos querem ter acesso livre a NFC, a Apple não quer deixar, a Apple fez um meio do caminho, tem país que ela já foi obrigada a fazer isso, a Austrália, por exemplo. Eu acho que foi o primeiro, mas sendo os dois, pode ter mais a ver também com o lance do Pix, né, então Sim. Bem abertas as possibilidades, o Pix por aproximação. Então, bem abertas aí as possibilidades. Caso você trabalhe do Banco Central, gigahertz.fm/feedback tem um botãozinho ali para você quiser manter a sua identidade anonimizada. Obrigado, Felipe, por ter mandado. Estou muito curioso para saber o que é. Eu acho muito legal como o Felipe se liga. Bom, ele trabalhou com isso, né? Então, nesse aspecto regulatório de banco, etc., cartão é bem o lance dele. Obrigado por ter mandado. Um abraço, Cipriano. E bom, seguindo com o que pintou aqui na semana passada, existe um papo de que a Apple, no comecinho do ano que vem, deve lançar o MacBook Pro OLED sensível ao toque. Isso não deve vir na linha de MacBooks que pode chegar muito em breve, a gente vai falar sobre isso nesse episódio, mas que a expectativa, isso até tinha sido reportado pelo pessoal da Bloomberg, é que no segundo trimestre deste ano agora, a Samsung, que faz o display, ia fazer a produção em larga escala e, de acordo com um desses vazadores anônimos de redes chinesas, o Ye1122, ele falou que está na frente do que tinha sido planejado, está adiantado já esse processo e que a Samsung Display deve começar a fazer muito em breve esses displays do MacBook sensíveis ao toque, com tela, o display sendo OLED também. Não imagino que isso antecipe o lançamento da geração dos MacBooks com a tela sensível ao toque, que deve acontecer no ano que vem, mas está mais adiantado do que se imaginava. Eu olho para esses rumores e penso assim, independente de quando for, parece que vem, né? Se agora os rumores são sobre o calendário de fabricação, quer dizer que já dá para tomar como certeza isso o quanto dá para ter certeza com rumor, isso vocês sabem, né? Os asteriscos vocês sabem. Que vai rolar. Tela, MacBook sensível ao toque, talvez com um paninho incluído na caixa, ano que vem. Então, é exatamente isso que eu penso também, porque antes nós discutíamos se a Apple está explorando a ideia, a Apple está considerando a ideia de um MacBook com touchscreen. Agora, os rumores já são sobre quando que vai começar a fabricar, questão de fornecimento. Então, me parece muito certo que vai rolar mesmo. Teremos o primeiro MacBook touchscreen com tela OLED e ele deve vir aí com a geração M6. É muito curioso, inclusive, porque ainda não tivemos nem
o lançamento completo da linha M5, que a Apple lançou no final do ano passado o M5 base, mas os modelos que são o M4 Pro, o Max, ainda continuam na geração M4, ainda não temos versão M5 desses modelos mais caros. Então, ainda temos a versão M5 para sair, mas já estamos falando da versão M6, que também tudo indica que essa versão OLED touchscreen vai ser exclusiva para aqueles Macs mais caros, justamente com a variação Pro, Max do processador. O modelo base ele ainda deve manter as tecnologias atuais de tela que o modelo de entrada atual tem, né? Igual a Apple geralmente faz isso. O MacBook ele muda primeiro nos modelos mais caros e aí depois ela traz isso para um modelo mais de entrada. Mas tá aí, tudo indica que realmente no ano que vem, 2027, vai rolar esse MacBook com touchscreen e que possivelmente agora aí nas próximas semanas ou meses, mas no comecinho desse ano, aí ela deve finalmente anunciar as versões topo de linha do MacBook Pro da geração M5. Por conta do lançamento das ferramentas criativas da Apple que a gente vai comentar, o lançamento vai acontecer dia 28 de janeiro. O pessoal está especulando, isso quer dizer então que a Apple deve lançar Macs novos também 28 de janeiro, porque faz sentido promover uma coisa com a outra. Então o pessoal tá esperando que esses Macs cheguem agora no comecinho desse ano. Aí eu penso, que bom que eu não emocionei a ponto de comprar um MacBook Pro na viagem, porque ia dar uma dorzinha no coração gastar meio carro e depois dar um mês e ele tá desatualizado. Vai seguir sendo um excelente Mac, a gente sempre fala isso, né? Mas a gente sabe também que dói um pouquinho. Você pensar que fala, putz, já tô uma versão para trás, já tô uma volta para trás. Mas sobre o lance do Mac sensível ao toque, quando eu penso assim, ano que vem, se eu for comprar um Mac novo no ano que vem, eu não sei se eu usaria. A Lari tem um laptop, um HPzinho sensível ao toque, que a tela é que ele fica toda engordurada. Fazer o quê, né? E eu não sei se entraria no meu, no fluxo de trabalho, se eu teria, foi uma vida inteira de faniquito de encostar na tela, agora que pode, não sei se ia fazer. Você se vê usando ele no modo iPad, tocando mesmo na tela como fluxo de trabalho? Eu acho que usaria para usos muito esporádicos, porque no meu dia a dia o Mac fica fechado, ligado no Studio Display, então acredito que eu não mudaria esse fluxo só para poder ficar tocando na tela do Mac. Quando eu tô on the go, assim, que eu tô trabalhando fora, numa cafeteria, que às vezes eu acabo colocando meu Mac e o iPad do lado, às vezes acontece de eu estar botando o dedão no iPad e eu tentar botar o dedão no Mac também, pra dar um scroll na tela. Agora eu falo, opa, não, aqui não é dedão. Então talvez eu usaria isso. Vou dar um scroll aqui, vou dar um zoom numa foto. Aí dá um zoom, mas pra mexer no sistema, eu acho que também eu não sinto essa falta toda. Eu tenho um amigo que tem um notebook Windows desses que você vira ele, aí você consegue usar como um tabletzão. Eu brinquei um pouco, eu achei divertido, mas é isso. Eu também não olho e falo, nossa, eu preciso disso aqui, vai mudar a minha vida se eu tiver um notebook touch. É um negócio que é legal de ter pra coisas esporádicas. Eu acho que seria pra isso também. Teria que me forçar a usar, que é na verdade o que eu tô fazendo com o botão da câmera do iPhone. E como que tá essa experiência, inclusive? Cara, tá rolando. Tem isso. Eu falei, né, que eu mordi a língua e hoje eu falo, hoje eu vejo o valor disso, mas eu ainda tô no processo de fazer o caminho dos neurônios pra eles aprenderem que esse é o jeito. Então, eu abro a câmera do jeito, tô com a tela bloqueada. Eu arrasto a tela pro lado pra abrir a câmera. Eu falo, não, eu travo o iPhone, aperto o botão da câmera, aí eu abro a câmera. Pra ir me forçando mesmo a usar, porque, no fim das contas, veja só que ironia, eu preferi. Eu acho que é melhor assim, porque aí você já estava com o botão ali, se eu quiser eu ativo, né, o Visual Intelligence, que eu usei no mercado, primeira vez na vida, que eu usei de verdade ali para fazer uma pesquisa. Então, aos pouquinhos, acho que dá para ir entrando no fluxo ali. Eu não consegui me adaptar com o negócio de você aperta, se você tocar e segurar, aperta os menus, aí você arrasta pro lado, aí você escolhe o menu, aí você aperta, tirei a foto, não tirei, agora entrei na exposição. Esquece, porque aí é o que eu sempre falo, pássaro já voou, você perdeu a foto. Mas como um ativador da câmera, tô curtindo, ainda tô apertando por engano na hora de botar no bolso, por exemplo, o iPhone. Eu seguro ali, porque nunca teve nada sensível ao toque ali, enfio no bolso, aí eu falo, putz, será que eu liguei? Não sei se eu liguei, aperto ali com o iPhone no bolso mesmo, o travador da tela, que no máximo ela acende um pouquinho e desliga, mas tá rolando. Uma coisa que eu desliguei em tempo recorde foi a tela sempre ligada, muito faniquito dessa tela ligada o tempo inteiro, não é pra mim.
Então isso eu desliguei, foi a primeira coisa que eu desliguei, mas a adaptação tá um processo, mas não estou rejeitando, estou tentando abraçar esse botão, ver se entra no fluxo mesmo, mas por enquanto, ok. Falei por muito tempo sem saber, essa é a verdade, e ele tem seu valor, sim. E bom, e voltando, e tem esse rumor mesmo de que a Apple deve lançar a linha nova dos Macs aí no dia 28 de janeiro, isso só Estados Unidos, a gente sabe como é que deve ser. Como é que tá o seu calendário de atualizações de Macs? Você pensa em comprar um Mac novo? Você tá satisfeito com o que você tem? Eu acabei de trocar pro M4 Pro, né? Então eu acho que... Spoilers do vídeo de Los Angeles. Spoilers. Eu troquei de MacBook. Mas tô feliz com o M4 Pro. Assim, eu já estava feliz com o M2 Pro. Igual você falou, a gente sente uma dorzinha quando fica um pouquinho pra trás. Que você até brincou, né? Um mês depois ficar pra trás. Teve aquele lance que eu comprei o M2 Pro, que lançou acho que também em janeiro, fevereiro, foi mais ou menos nessa época. E aí, em outubro, eu já tava lançando o M3. Essa distância já me deixou triste. Falei, nossa, 2 Macs no ano. A Apple não esperou nem o ano que virá pra me deixar pra trás, né? Então imagina ficar um mês, mas eu tô feliz ainda com o M4 Pro, tô contente. Ele lida super bem com tudo que eu faço, do M2 Pro pro M4 Pro. Eu sinto diferenciar algumas coisas, mas também não é nada, nossa, gritante que dobrou o desempenho. Tá mais rápido, exporta vídeos com um pouco mais de velocidade. Tem mais RAM esse modelo que eu comprei, então acaba ajudando para algumas tarefas, mas tá ok para mim. Então eu pularia essa versão M5 que tá para sair agora, e aí se de fato lançar no ano que vem o M6 Pro com touchscreen, com celular, com tudo que tá sendo rumorado para ele, daí eu posso cogitar trocar o meu por um M6 por essas grandes novidades, mas... Pensando, né, que a próxima geração vai ser a mesma coisa em termos de design, que vai mudar só o desempenho, tô bem feliz com o meu no momento. Essa troca de design me deixa curioso. É a única coisa que me faz pensar em, talvez, se eu tiver oportunidade, mais pro final desse ano, juntar as moedinhas de novo, de comprar um Mac. O meu também, o M2 Pro. Então ele tá bem, não tá devendo, funciona, maravilha. Mas dá esse faniquito de pensar, putz, já tenho 2, tenho 3, tenho 4, 5, então de sentir que está ficando um pouco para trás assim, a troco de nada, só de especificação técnica. Não estou batendo em teto nenhum, mas onde começar a aparecer mais função de IA, que depender de processamento local, tudo bem que isso é mais GPU do que CPU, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, RAM também. Então eu penso, talvez no fim do ano eu brote com um Mac novo, e reclame que acabou agora, vai dar uns meses, vai sair o novo mesmo, com design atualizado, que é o rumor. Então isso nunca termina, esse processo. Né? Mas vamos ver o que vai pintar ao longo desse ano de função tanto nativa do macOS, quanto de terceiros também, explorando mais possibilidades, seja de Apple Intelligence, como é o caso do pessoal lá do Omni Group, que está fazendo um ótimo trabalho de lançar funções dos aplicativos, programas deles que são apoiadas na Apple Intelligence local, isso é muito legal. Então, uma das coisas, né? Você quer fazer uma lista de tarefas para um plano novo que você tem de, sei lá, reformar a cozinha, esse tipo de exemplo que eles dão, né? O negócio gera sozinho, apoiado na Apple Intelligence, a sequência do que você tem que fazer e etc., do que eles me mostraram e dos testes que eu fiz. Preciso, né? Reformar a cozinha, passo 1, compra um apartamento novo. Não alucina desse jeito, sabe? Então é beleza. Então esse tipo de coisa vai começar a aparecer cada vez mais em programas de terceiros, apoiado ou não em Apple Intelligence, modelo local, modelo de nuvem, mas vai começar a rolar. E se for local, quanto melhor a máquina, mais rápida a inferência. Não adianta, né? Você fazer um pedido desse e levar 8 minutos para te gerar a resposta. 8 minutos você pesquisa sozinho com sobra. Né? Teve o pessoal quando saiu... Eu acho que foi o modelo que a OpenAI lançou, um modelo aberto local. Quer dizer, aberto que você baixa e roda localmente no ano passado. Aquele OpenAI OSS, ChatGPT OSS, uma coisa assim. E tem 2 tamanhos, não lembro exatos, mas tipo 8 bilhões de parâmetros e 80 bilhões. Os 2 você baixa. Um é mais leve que o outro, né? Aí você vai rodar o de 80 bilhões no Mac, o pessoal fez isso no 95 Mac. Aí mandou a pergunta, mandou só um prompt. Oi. Deu 5 minutos. Ele respondeu, oi. Então demora. Então tem que ter um hardware um pouco mais parrudo para rodar isso localmente, ao mesmo tempo que nem sempre, sim, para que você quer ter ele local? Só se você estiver trabalhando num lugar sem internet e ainda assim você quiser usar IA, porque de resto, você usa um modelo gigantesco na nuvem dessas empresas
e o resultado vai ser melhor, né? Mas a gente gosta de tecnologia, gosta de ficar futucando. Esse é o argumento em favor de atualizar agora Mac, mesmo não precisando, porque o resto do hardware todo mais do que sobra. Né? Eu mesmo, quando eu peguei o M4 Pro, sempre tem isso, né? A gente querer testar os limites. Falar, vou baixar um monte de joguinho, vou instalar jogo no Mac. Olha, roda. Nunca mais joguei, nunca mais fiz nada disso. Então, tá ótimo do jeito que tá. Exatamente. Digam pra gente como é que tá, né? A ideia sedutora para vocês de comprar Mac, se vocês têm um Mac mais velho ainda, fala, cara, não preciso de nada disso, você tem um novo lá, poxa, ó, eu tô batendo no teto por causa disso aqui, é meu caso específico, mas é sempre bom a gente saber como é que tá o uso de vocês, gigahertz.fm/feedback. E a gente comentou, né, que um dos rumores que pintaram nessa última semana é que agora no fim do mês, 28 de janeiro, a Apple talvez lance a geração nova do MacBook Pro, por conta do Apple Creator Studio, que ela anunciou nessa última semana. Tinha vazado imagem, né, menção a isso em código, imagem do Creator Studio, que ninguém tinha ideia do que era, o pessoal especulava o que podia ser, o que não podia, e no fim das contas ela lançou nessa última semana. É um plano de assinatura, um pacotão de assinatura, que inclui o Final Cut Pro, o Logic Pro e o Pixelmator Pro para o Mac e para o iPad, os programas Motion, Compressor e Mainstage para Mac. Felipe, eu nem sabia que existia esse Mainstage, não sei nem o que ele faz. E funções de IA para o Keynote, para o Pages, para o Numbers, e mais para frente a Apple falou que também vai incluir conteúdo premium e funções de IA no Freeform para iPhone e para iPad e também para Mac. Ela segue vendendo as versões isoladas dos programas de Mac. Então, por exemplo, né? O Apple Creator Studio vai custar $13 por mês ou $130 por ano. E aqui no Brasil, você lembra de cabeça o preço? Tá, aqui no Brasil a assinatura do Apple Creator vai custar R$ 39,90 por mês ou $399 por ano. Tá, então até que tá adaptado o preço. Tá É quase bem metade adaptado. do preço em comparação com o dólar. Se for pensar, é caro, claro que é caro, mas é basicamente metade do preço, né? Enfim, né? Ainda assim, a Apple vai vender para Mac na Mac App Store. Vai dar para comprar o Final Cut Pro por $300 versus você assinar mensalmente com todo o resto. É o plano tipo Adobe, né? O Logic Pro também, $200, Pixelmator Pro, $50, o Motion, $50, Compressor, $50, Mainstage, $30. Então, vai dar para fazer isso também, né? Vai ter um mês de teste gratuito para quem quiser experimentar esse pacotão inteiro. E, junto desse lançamento todo, vieram os ícones novos. E teve toda uma discussão a respeito dos ícones, a gente pode incluir isso, quero saber o que o Felipe achou. Eu vou sair da frente, Felipe, me dá vontade de chorar. Nossa. De pensar que esse é o melhor que a Apple consegue fazer. Porque eu achei esses ícones abomináveis. O pacote todo, né? É tudo muito feio. Não dá, eu não consigo olhar e falar, esse aqui, tirando isoladamente, não. É pavoroso, eles não dizem nada. Você olha para eles lado a lado, eles viram toda uma amálgama, tudo um parecido com o outro. Eu achei tudo muito feio. Mas para não começar sendo pessimista, eu quero saber do Felipe sobre o pacote mesmo. São coisas que você usa no seu dia a dia, talvez para você fazer edição dos seus vídeos, ou você tá mais do lado da Adobe, que também tem uma assinatura que é super... Da Adobe, isso é caro. A da Adobe é caro. É caro pra caramba, né? Você quer usar um programa? Tudo bem. R$40. Quer usar 2? 120. Quer usar 3? Pô, você vai pagar 160. Que eles vão aumentando. É do jeito bizarro que vai aumentando o preço, né? Não é proporcional. Quer tudo? 200. Você fala, cara, 200 é caro pra caramba. Aí daqui a pouco vai ter 400. Mas então da Apple fica um pouquinho mais em conta por comparação. Mas como é que foi primeiro, né? Sua recepção a isso? Você já assinou? Você pretende assinar? Quais você usa? Então, quando a notícia saiu, me surpreendeu por um lado, mas como você bem notou, já tinha vazado há algum tempo, esse nome pintou em algum código, e daí já tinha essa especulação. A Apple comprou o Pixelmator, então talvez ela esteja planejando alguma coisa relacionada, e foi o que aconteceu. Ela lançou aí um pacotão com os apps de criatividade e produtividade dela,
Acho legal a ideia, gosto da ideia. Até não chega a ser uma surpresa também, porque quando ela lançou o Final Cut para iPad, Final Cut e o Logic, eles eram por assinatura. E até então os apps de Mac sempre foram pagos, você comprava uma vez e era seu. Então ali já tinha uma especulação de que em algum momento a Apple ia acabar levando tudo para assinatura, porque é o que ela tem feito cada vez mais, né? Tem colocado assinatura em tudo. Então o Apple Creator Studio, por esse lado, não chega a ser uma surpresa. Acho legal a ideia, principalmente de oferecer uma alternativa mais barata ao Adobe, porque por muitos anos eu assinava a Creative Cloud, eu assinava o pacote de fotografia só, que é o que tem o Photoshop e o Lightroom. Eu sempre usei Final Cut para editar, então nunca usei Premiere. Mas o preço da Adobe estava ficando cada vez mais proibitivo, todo ano reajuste, ficando caro, achando que não estava compensando. O software da Adobe já é pesado e eu já estava assim muito insatisfeito. E acho que foi no ano passado ou retrasado que eu cancelei a Adobe. Falei, não, eu vou tentar outra alternativa, vou me adaptar a outro aplicativo, porque não tá dando. Aí eu cancelei a Adobe e comecei a usar justamente o Pixelmator Pro. Então, quando eu preciso fazer alguma criação de imagem, eu uso o Pixelmator Pro. Quando eu preciso fazer alguma edição de foto, eu uso o Photomator, que é do Pixelmator, que inclusive ficou um limbo aí o que vai acontecer com o Photomator. E para editar vídeo eu uso o Final Cut Pro. Então dá meio que para dizer que eu já uso o Apple Creator Studio sem ter o Apple Creator Studio. Então acho que o caminho natural vai ser algum dia eu acabar assinando. Eu não sei se nesse primeiro momento eu vou assinar, por quê? Porque como a própria Apple disse, os aplicativos vão continuar sendo vendidos separadamente e ela vai continuar atualizando eles para quem não paga o Apple Creator Studio. Então, eu já tenho o Final Cut, que eu já comprei, eu já tenho o Pixelmator Pro, que eu já comprei, e eu não sei se faz muito sentido eu pagar pra, sei lá, ter template premium no Keynote e no Pages. É assim, é um bônus que tá ali pra quem vai usar as outras coisas. Acho que ninguém deveria assinar Apple Creator Studio pra ter template de Keynote. Eu entendo eles terem feito e tal, mas como eu já tenho esses apps pagos, e nesse momento a Apple diz que eles vão receber todas as funções, e aí tem um asterisco, por enquanto acho que eu não vou assinar, mas tanto a linguagem que a Apple comunicou isso, e se você ler no site, dá super a entender que no futuro pode ser que alguns recursos vão ser sim exclusivos para o Apple Creator Studio. Então eu acho que vai chegar o dia em que a Apple vai começar a falar, ó, vai lançar essa atualização aqui do Final Cut, mas isso é só para quem paga, para quem paga a assinatura. Daí eu posso começar a repensar, mas hoje, do jeito que a Apple falou que ela até confirmou depois que os recursos que ela mostrou no press release do Final Cut, umas coisas de IA, isso vai estar disponível para todo mundo, mesmo para quem já comprou a versão da Mac App Store. Então, eu não fiquei nessa coisa de, nossa, preciso assinar. Mas para quem, vamos pegar uma pessoa que está começando a criar agora, está procurando uma alternativa à Adobe, a pessoa nunca comprou nenhum aplicativo, é um bom preço, né? Você pagar aqui no Brasil R$39 para ter Final Cut, Logic, o Pixelmator Pro, é um preço bem bacana. Nos Estados Unidos, então, lá acho que são $12,99. A Adobe, a Creative Cloud completa, custa $70. De $12,99 para $70 é um salto muito grande. É uma galera de gente infeliz achando a Adobe caro que a Apple pode abocanhar. Claro que né, tem gente que realmente precisa de Adobe. Geralmente quando você trabalha em equipe você precisa de Adobe, não tem como fugir. Mas se você é um criador independente, dá para pegar Affinity, dá para usar Pixelmator, dá para usar Final Cut. Então, acho que a Apple vai abocanhar uma galera que trabalha por conta, que cansou de pagar Adobe. É um pacote bem legal. Fico feliz de ver que eles vão manter o Pixelmator, porque também tinha essa dúvida, né? Tá, o que a Apple vai fazer com o Pixelmator? Vai matar? Vai incluir em algum aplicativo do sistema? Agora a gente sabe que pelo menos o Pixelmator Pro continua vivo, vai fazer parte do Apple Creator Studio. Então, eu acho legal o plano. Tem algumas ressalvas que devo até escrever numa outra matéria, a gente pode entrar nesse assunto mais a fundo agora. Mas a ideia é bacana. Só os ícones que me doem, que eu também concordo com você, Marcos. Parece assim que... Cara, sei lá, acho que o ChatGPT faria algo melhor se pedisse pra ele fazer um ícone. Porque eu olho, eu até falei, eu comentei com alguém, eu não lembro agora. Eu olho pro ícone do Final Cut, eu vejo um rádio FM com a anteninha assim pra cima. Se você... É o rádio da cozinha da avó, exato.
Se você abrir o teclado de emoji e procurar rádio, é exatamente esse ícone que aparece. Um radinho com uma anteninha assim pra cima. Eu falei, pô, gente, isso não é uma claquete nunca. Então, o ícone do Pixelmator também é uma abominação, que era tão bonitinho, né? Um pincelzinho. Nossa, era lindo. Agora é um shortcuts com uma linha embaixo. Tipo... E um outro detalhe que nem todo mundo se atentou, a Apple diz que esses ícones são exclusivos pro Apple Creator Studio, que quem comprar a versão da App Store vai ter outro ícone, que provavelmente é o ícone que já tem hoje, e aí você pensa, pô, o mesmo aplicativo vai ter duas logos, né, 2 ícones, que confusão isso dos ícones. Eu espero que alguém lá dentro repense e mude isso no futuro, porque não gostei desses ícones, não. Dá pra entender a ideia de ter uma unidade gráfica. E outra, né? Isso não é trabalho do líder novo de design, porque esse negócio, o cara entrou faz uma semana, nem esquentou a cadeira ainda, já tem ícones novos. Tava pronto esse ícone faz tempo, né? E não ia adiar o lançamento porque o ícone é assim. Eu vi uma galera falando... Eu vi uma galera falando, o Alan Dye tem que voltar. Não, gente, provavelmente ele que fez isso, né? Tava pronto há muito tempo. Exato, né? E eu vi, o Rambo mandou pra mim um post que eu achei muito bom. Se você pegar a evolução dos ícones da Apple e colocar ao contrário, parece que ele ficando muito bom em fazer design de ícone. Eu acho que era o do Pages. E do Pages esse carvão incandescente, deixando um rastro, aí vai voltando até ficar, né, o pagezinho bonitinho, aí uma página legal e tudo trabalhadinho. Então, se você puser ao contrário, fica linda a evolução de ícones. Alguém falou que do Motion também parece logo do McDonald's, eu não consigo desver o logo do McDonald's ali do Motion. O compressor parece um meme nojento de lado, que eu não uso nem falar o que é, mas quem sabe. Então, tem uma salvação, o do Numbers. Eu acho o brilho do Numbers, do verde, bonito. Mas só, o pessoal falou que parece alguém mostrando um dedo do meio também. E sempre foi assim, mas acho que esse fica mais exacerbado, sabe? Mas não, esse pacote de ícones é abominável. Eu falei, me dá vontade de chorar de pensar que esse é o melhor que a Apple consegue fazer, porque é tudo muito feio. O que vocês fizeram com o Pixelmator é um crime, tinha que prender. Se você vê do que saiu pra isso agora. Agora, desabafado aqui, o momento do desabafo acabou, você falou uma coisa que eu acho importante também, né? Isso eu senti com coisas de Word e Office também. Se você trabalha em equipe, você acaba tendo que se render à língua franca. Então, equipe que mexe com coisas gráficas, você vai acabar tendo que usar as coisas da Adobe, né? Porque, por exemplo, o Pixelmator Pro, ele abre PSD, normal, né? Você consegue usar, compatível com as funções, hoje em dia, que existem no Photoshop. Digo, você não vai usar o Firefly, que é a IA geradora de imagem, mas camada de ajuste, de levels, de curva, isso tudo máscara, funciona, né? Não é incompatível. Não, funciona, ele consegue abrir os arquivos, não só de Photoshop, mas eu acho que até arquivo de Illustrator ele abre, só que é sempre com aquele asterisco, né? Sempre vai ter aquela uma coisinha que, você vai exportar para Photoshop. Isso aqui eu não exporto, daí sai faltando uma coisa, o layout não sai exatamente como você queria, então... Dá pra usar? Dá, mas pra um trabalho profissional que muitas pessoas vão trabalhar no mesmo arquivo, daí já não funciona. Tá, o que, por exemplo, pra mim não é o caso de coisa de áudio. Eu não consigo pegar um arquivo do Audition, que é como eu uso pra editar os podcasts todos, e abrir no Logic Pro. Eu teria que exportar no formato, que é o formato universal, que é aquele OMF, e que ele dá uma bagunçada. Não é que ele estraga. Os áudios estão todos lá, mas o jeito que ele faz é diferente, até as camadas perdem cor, ele fica cru. Fica um formato aberto meio difícil de mexer. Tudo bem que essa é uma migração, é uma vez, dói, depois você usa esse de base para fazer os próximos, mas não tô afim de fazer, né? Aí o que acontece? Eu acabo pagando o pacote completo da Adobe e tô vendo aqui, R$275 por mês, para usar essencialmente o Audition, que é o que eu uso todos os dias. O Photoshop eu acabo usando todo dia também para fazer imagem de destaque lá pro 95 Mac, é um uso menor, mas tá lá. E o Illustrator bem de vez em quando tem que usar algum arquivo, um EPS, um arquivo que é curva, para depois importar no Photoshop e fazer o que eu preciso. Mas, cara, R$275 por mês dói. Cada vez que chega esse e-mail eu falo, não devia ter comprado sei lá o que ontem, né? Mas e a Adobe ainda tem aquelas coisas meio abusivas, né? De tipo assim, eu quero cancelar. Tá bom, então você vai pagar uma multa aqui. Aí você vai... a Adobe você quer, assim, é tanto por mês. Assim, a assinatura é $80, mas você paga todos os meses juntos, só pagar 1.600. Mas se você quiser cancelar antes, é mais 1.600, que é o preço completo. É absurdo. Que é legal,
É legalmente permitido o que a Adobe faz. Aposto que não é. É muito absurdo, né? Mas sim, tem isso. Então, a minha esperança é que com a pressão de todos os lados, você tem a Apple desse lado fazendo isso, eles vão conseguir bastante assinatura. Aposto que já, dependendo do trabalho que a pessoa tem, já teve muito cancelamento. Ou vai ter, né? Que não lançou ainda, dia 28. Mas vai ter um cancelamento que a Apple vai promover isso, vai fazer campanha, vai estender trial, experimentação aqui 3 meses ao invés de 1, que eles acabaram com o trial de 3 meses por um monte de coisa, né? Por tantos meses, vai metade do preço, eles vão fazer uma campanha agressiva. Do outro lado, você tem as ferramentas que eu sempre esqueço o nome que o pessoal usa também, que é tudo meio associado ao Canva, coisa assim, que a Canva comprou, como é que chama? O Affinity. Affinity, exatamente. Também agora tá de graça, você só paga com a sua alma, mas tá de graça, a carteira você não abre. Então, eu aposto que a Adobe vai se ver pressionada. Você vê as ações da Adobe, nos últimos 6 meses, eles perderam 20% de valor de mercado. Os acionistas dizendo, gente, vamos, em um ano, 32%. Né? Se você comprou a Adobe nos últimos 5 anos, basicamente você está no prejuízo. Então, eles devem ter que reagir de alguma forma. Eles estão fazendo um bom trabalho de incorporar de um jeito responsável e útil funções de IA, de coisas que você acaba usando no dia a dia. Você tem uma imagem que é quadrada, tem que deixar na proporção 2:1. É só um fundinho. Você expande ali e fala, IA, gera para mim. Ele gera. Daria para fazer manualmente? Dá. Dá mais trabalho, você perde tempo, então essa IA tá ficando bacana. Eles geram geralmente 3 opções para você escolher entre elas o que você prefere. Essas coisas que eles estão fazendo são muito boas, de verdade. Mas não compensa. Na carteira, no fim do mês, ali, na ponta do lápis, tá caro. Então, a minha expectativa é que eles reajam com ajuste de preço, planos mais modulares. Eu não preciso de 90% do que vem nesse pacote da Adobe, porque eu estou pagando uma fortuna por mês. Se eu pudesse modularizar melhor, por um preço justo, para ser sincero. Aí alguém fala assim, mas justo, mas todo o seu dinheiro vem daí. Eu sei, mas se você olhar para o resto do mercado, tá desproporcional, né? Então, a minha expectativa é que eles deem uma ajustadinha e facilitem, porque tá difícil. Agora, para arredondar esse assunto, você publicou um artigo de opinião lá na Macworld falando, né, que o Apple Creator Studio é um sonho para usuários de Mac, mas uma realidade dura, difícil, para criadores que estão no ecossistema mais mobile. Quer falar sobre isso? A minha crítica ao Apple Creator Studio é que a Apple acaba deixando de lado criadores mobile, né? Criadores que trabalham principalmente com o iPhone, ou até mesmo com o iPad, porque ela vende o Creator Studio como uma suite que funciona em Mac e iPad, só que você vai olhar a versão de iPad, é basicamente o Final Cut Mobile, que não é o Final Cut de verdade, um Final Cut pela metade. E o Logic do iPad ele é até bem completo, mas ainda assim, são 2 aplicativos, né, versus o leque de aplicativos profissionais que você tem no Mac. A gente sabe que não é do dia para noite, que se porta um software que tem todo um trabalho, mas eu olho para isso e falo, Apple, dava para fazer um pouquinho mais por quem trabalha mobile, principalmente no iPhone, que para iPhone não teve nada, né, para iPhone não teve um recurso novo. E você olha para o resto do mercado, até a Adobe lançou uma versão de celular do Premiere. Para quem filma com o celular, você pode começar a editar no celular. E se você quiser finalizar no celular, você consegue. Mas se você quiser só começar a fazer um recorte, a colocar um texto para depois finalizar no Premiere de computador, você também consegue. E eu acho que isso faltou aqui na Apple, porque ela sempre promove tanto. Olha como é legal, as pessoas filmam com o iPhone, as pessoas fazem vídeos profissionais com o iPhone. Mas assim, trabalhando nesse meio de produzir vídeos para redes sociais e acabei conhecendo outras pessoas, eu tenho um workflow de que eu gosto de editar no computador. Eu gosto da tela grande, eu gosto de ter espaço para editar. Mas a vasta maioria dos criadores que eu conheci, principalmente para ser rápido, eles editam tudo no celular. É filmar no celular e já editar no CapCut, né, em qualquer LumaFusion, mas já faz tudo no celular para ser rápido. E eu acho que a Apple deu esquecida. Ela tinha que começar de algum lugar, mas eu espero que eles voltem um pouco a atenção para esse criador mobile mesmo, que é o criador que precisa de algo rápido. Que eu mesmo. Eu gosto de editar no computador, bonitinho, mas tem dia que eu tô num lugar, eu quero fazer um stories rápido e eu não tô com computador. Não vou dar tempo de chegar em casa, ligar o computador, passar os arquivos. E aí eu tenho que usar aplicativo de terceiro para editar. Se a Apple tivesse um Final Cut mobile de celular para fazer as edições básicas, já seria super legal. Então eu espero que
eles deem uma olhada pra essa galera que faz conteúdo com o celular. O iMovie. Cara, o iMovie tá abandonadíssimo. O iMovie não faz nem vídeo na vertical. É Nossa, bizarro isso. Sim. Incrível. É inexplicável. Acho que realmente esqueceram que o aplicativo existe, porque né, não ter vídeo na vertical hoje é... então eu espero que alguém lá dentro esteja com o olho para isso, mas no momento não tem. O Apple Creator Studio acaba sendo mais para quem tem um Mac e o iPad ali, é para quem tem o Mac e o iPad, mas para quem tem só o iPad ou o iPhone, aí já não começa a ser tão interessante. Um outro ponto que acho que vale a gente também ficar de olho é justamente o do Pixelmator, que eu até comentei aqui. A Apple comprou o Pixelmator e o Pixelmator tinha 3 aplicativos, que era o Pixelmator clássico, que era um aplicativo mais simples, que estava disponível para tanto iPhone e iPad. O Pixelmator Pro, que é o Photoshop deles, que estava disponível só para Mac. E aí tem o Photomator, que é um editor de foto que compete com o Lightroom, que estava disponível para todos, para iPhone, iPad e Mac. A Apple ficou em silêncio por muito tempo sobre o que ia acontecer com o Pixelmator e agora a gente começa a ver algumas coisas. O Pixelmator Pro vai fazer parte do Apple Creator e vai ganhar uma versão de iPad, então isso foi anunciado já, isso é bacana, então o aplicativo de Mac continua e ele também vai chegar para iPad. O Photomator, a Apple meteu aquele clássico que ela até falou para um MacBook uma vez, é um produto da nossa linha. Ele vai continuar lá, mas ninguém sabe o que vai acontecer exatamente com ele, mas ela vai continuar vendendo ele por fora. Mas ele não faz parte do Apple Creator. E o Pixelmator que funciona em iPhone, esse foi descontinuado, e aí também volta no ponto, né? Era uma ferramenta que tinha ali para quem precisa fazer uma criação rápida no celular e ela matou, não vai ter, pelo menos por enquanto. Ela falou que essa versão que existe hoje, ela vai matar. Então a gente agora tem uma ideia também do que vai acontecer com o Pixelmator, que vai entrar no modelo de assinatura da Apple. E eu espero que ela não mate o Photomator porque eu uso bastante. Porém, considerando que o Photomator não faz parte do Apple Creator, a minha... Aí é um chute meu. Mas eu acho que eventualmente eles vão matar o Photomator e vão incluir as coisas dele dentro, sei lá, do Photos, por exemplo. Eu acho que isso é o que vai acabar acontecendo. Porque se ele fosse continuar existindo como Photomator, eles teriam colocado ele dentro do Apple Creator Studio, que faria total sentido. Acho que se eles não fizeram isso agora, é porque muito provavelmente o Photos, sei lá, do iOS 27 vai ter uns recursos avançados. E aí a gente entra no outro ponto do Apple Creator Studio que eu acho legal a gente tocar também, que são os aplicativos freemium, pela primeira vez na história da Apple, que é o Keynote, o Pages e o Numbers. Eles continuam gratuitos, mas vai ter template premium, vão ter alguns recursos de IA que você vai ter que pagar o Apple Creator para ter acesso. Vai ter um banco de imagens também, que vai estar disponível só para quem assina. E aí eu começo a pensar que até existe essa possibilidade, né? De, vai ter recurso extra dentro do Photos, mas que você vai ter que pagar para usar, que vão ser os recursos que eram do Photomator. Então, acho que é uma sinalização da Apple também de que vai ser cada vez mais comum termos recursos extras que são pagos dentro dos aplicativos dela. Esse é um excelente ponto e eu concordo. Tem uma coisa que eu só queria trazer antes que eu esqueça. Parece mágica quem cria direto no celular. A pessoa filma, já tem o programinha ali, já pega, já edita, já tá com a legenda, você faz a transição, pá, tá no ar. Cara, essa é a hora que eu vejo, né, quando eu era criança e jogava um videogame e eu joguei falando, nossa, assim, é muito alienígena, é outra espécie mexendo nas coisas, eu acho muito louco. Eu falo, tá, o mundo não nos pertence mais, pertence à nova geração, porque é muito inexplicável conseguir fazer esse resultado com a minha ferramenta que eu tenho e eu parecer que estou usando com os pés o telefone na hora que eu comparo, assim. Isso é muito louco. Então, sim, o próximo vai ser o maior, o wishlist, os pedidos mais frequentes vão ser, tá, agora façam para nossa geração, não para a geração de vocês, seus velho babão, né? Então, eu acho que isso vai ser a principal coisa que deve evoluir, tem que evoluir meio rápido. Porque você pega esse bando de programinha pago. A Lari acabou de assinar um programa assim, R$100 por ano para fazer umas colagenzinhas e montagenzinhas assim de coisa que devia, hoje em dia já dá para fazer com o iPhone, mesmo com programas pro iPhone. Né? Então, concordo 100%. Essa evolução que você colocou, né, de o que deve acontecer é 100% isso, né? Nem tenho tanto o que falar, porque o meu uso ele é mais tradicional. É o Photoshop Illustrator de vez em quando e o Audition todo dia, como eu falei para vocês, né? Então, tô tentado a fazer uma migração
mesmo que seja para uma das coisas, que aí eu assino só o Audition, por exemplo, que já custa uns R$100 e poucos por mês, mesmo assim é caro. O lance da Apple apelar para o freemium é curioso, me dá uma gasturazinha pensar que esses programas que são tão, sei lá, tão básicos, sabe? Você acabou de comprar um Mac, você devia poder usar o Word do Mac, sem ter que fazer assinatura para não ter que usar a função básica. Então isso me dá é uma parte meio feia, assim, né? Que em outras eras não seria assim, mas outras eras, a Apple de outras eras não caberia hoje em dia, né? Então, sei lá, me dá uma gasturazinha pensar que chegamos nesse estágio, sabe? Eu entendo o sentimento. É bem isso, né? São programas que por muito tempo a Apple sempre fez questão de falar, olha, é de graça para quem compra um novo produto, é completo, e agora é de graça, mas com asterisco, né? Se você quer tal coisa, assinatura. Então, acho que não tem mais volta esse caminho. Veio para ficar mesmo. Pois é. E a seguir, a gente vai falar sobre o dia em que o inferno congelou. O anúncio na semana passada, que não foi uma grande surpresa, que já tinha sido vazado e reportado, que a Apple estava vendo com o Google de usar o Gemini como a base da IA dela, mas semana passada veio a confirmação. Ela confirmou por Jim Cramer, de todas as pessoas do mundo, que isso ia acontecer. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/afonte, você ganha 3 meses de bônus de lambuja no fim dessa assinatura anual para usar uma conexão mais segura, especialmente se você trabalha na rua, depende de Wi-Fi que você não conhece. Se você está viajando, está nas férias, você já está usando Wi-Fi que você não conhece e você entrou no banco, por exemplo, né? Vacilou. Seus dados podem ter ficado, não sido vazados, mas fica exposto, não conhece esse Wi-Fi. Com o ExpressVPN, você roteia a sua conexão pelos canos impenetráveis dela e nem ela sabe o que está acontecendo porque é tudo criptografado. E o que está oferecendo a conexão também não sabe. Então, os sites que você acessa, por quanto tempo, os servidores, os dados que você trafega, quem é você, né, por qual que é o seu dispositivo, o pessoal vai fazendo fingerprinting, você impede que isso aconteça com a conexão criptografada da ExpressVPN. E para streaming é bacana também, porque dependendo do país que você usa para rotear a sua conexão, você vê o catálogo desse país, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Tem coisa que estreia antes lá fora, tem coisa que nunca estreia aqui no Brasil, que estreia é parte de catálogo lá de fora. Então vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça. E se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de lambuja por meio do link expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, Apple e Google, na semana passada, por meio de uma declaração conjunta, disseram o seguinte: depois de uma avaliação cuidadosa, a Apple, determinou que a tecnologia do Google oferece a fundação mais capaz para os Apple Foundation Models. O texto em inglês ficou Most Capable Foundation for Apple Foundation Models, super estabanado, e que estamos empolgados para as formas inovadoras e as novas experiências que isso vai destravar para os usuários. Isso vem depois do Mark Gurman, principalmente, ter reportado ao longo do ano passado que a Apple estava fazendo uma espécie de concorrência com as principais empresas de IA, então OpenAI, Anthropic e o Google, e que o preço era um dos fatores principais aí que estava impedindo a Anthropic, por exemplo, de ser a escolha da Apple. A Anthropic falou, cara, $1 bilhão por ano? Faz-me rir, é muito mais. A OpenAI recebeu a oportunidade, isso pintou também de reportagem da semana passada, que a Apple ofereceu para a OpenAI a chance dela expandir a parceria que ela tem hoje em dia, que a OpenAI é o plano B da carangueja, basicamente da Apple Intelligence hoje em dia. A OpenAI não quis, e a especulação é que porque a OpenAI está super segura do hardware que ela vai lançar, ela não quis facilitar para a Apple tendo um hardware aí em vista para lançar. E aí o Google falou, deixa comigo. Esse acordo parece que é pelos próximos 5 anos, $1 bilhão por ano. A Apple já tem aquele acordo do Safari, então a Apple vai pagar a Apple vai receber $1 bilhão a menos por ano do Google. A Apple projetou, bom, a gente vai conseguir aumentar mais que $1 bilhão por ano, então vai sair quase, literalmente de graça a Apple usar o Gemini nas coisas dela, né? Então, esse é mais ou menos o cenário. Vamos ver na prática como é que isso vai ser. Tem saiu uma matéria falando que não vai ser... Eu ainda não acredito nisso, tá, Felipe? Mas eu quero saber o que você acha.
que não vai ter branding do Google, do Gemini nessa experiência, que o Gemini vai oferecer a tecnologia para a Apple implementar nos servidores dela. Isso eu acredito, é só o branding que eu não acredito que vai ser assim. Mas que isso vai morar nos servidores da Apple, então o Google não vai ter acesso às conversas, aos dados, o Google vai dar o produto. A Apple instala, implementa, inclusive com a Apple tendo a possibilidade de fazer ajustes no modelo para ele se comportar mais como ela quiser e menos do jeito padrão do Google. Esse é o cenário macro. Felipe, por onde você quer começar a falar sobre isso que era impensável até uns bons meses atrás? Pois é, como você bem falou, não era uma surpresa porque todo mundo já falava disso nos bastidores, mas a forma como foi anunciado foi uma surpresa, né? Porque a Apple anunciou isso através de um comunicado para a CNBC e também o Google depois fez um post nas redes sociais deles. A Apple mesmo não postou nada em Newsroom, mas foi o Google falando em nome das duas empresas. Então foi meio que assim, a Apple... A gente sabe, quando a Apple quer anunciar uma coisa que ela tem um pouquinho mais de vergonha, ela faz isso, né? Ela manda pra imprensa, ela manda alguém anunciar por ela, mas ela mesma não falou nada, né? Então fica uma coisa meio assim. E aí ela fez esse anúncio, né, através ali de terceiros e tem esse... O jeito que eles falam é engraçado, né? Que depois de uma careful evaluation, aí, né, de uma grande consideração, nós consideramos que os modelos do Google são os mais capazes para a fundação dos nossos modelos, né? Então, é todo um jeito ali de falar que, assim, não é nós estamos usando o Gemini, nós estamos usando os modelos do Google porque eles são os melhores para o nosso modelo, que também é incrível, É todo um jogo de palavras para não tentar falar, o nosso não deu certo, a gente tá colocando do Google. Não, é combinando poderes, basicamente, que a Apple tenta falar ali no press release, mas a gente sabe o que significa. Como vai funcionar na prática, eu também fico bem curioso. O Gurman já tinha falado que a ideia é essa mesmo, da Apple vai colocar os modelos do Google nos servidores dela e não vai ser exatamente o Gemini, né? Não vai ter acesso, o Google não vai ter acesso às conversas, o Google tá vendendo um modelo treinado por eles e aí a Apple vai instalar esse modelo no servidor dela e esse modelo vai processar as coisas e essa informação vai ficar só entre a Apple ali, não vai em momento algum pro Google, mas ainda assim eu tenho curiosidade. Inclusive, se você olhar o press release do Apple Creator Studio, que tem lá os recursos de IA que eles vão lançar pro Pages, Keynote Numbers, esses recursos, se você der o zoom nas screenshots, tá lá bem embaixo assim na screenshot, Powered by OpenAI. Então eu acho que tem altas chances de ter algo assim na nova carangueja, por exemplo, Sim. Powered by Google. Porque inclusive esse Powered by OpenAI, pelo que eu entendi, lendo, a Apple deixa tudo muito ambíguo, aí você pergunta pra eles, a resposta vale o que tá lá no site, né? Mas pelo que dá a entender, o Pages, Keynote Number, eles vão usar modelos da OpenAI, modelos locais, para processar essas coisas. Então acho que a ideia é até meio parecida com o que eles vão fazer com os modelos do Google, que é colocar o modelo dentro seja do servidor deles ou dos próprios devices, e aí vai rodar ali em cima, mas a Apple deixa claro que não é um modelo dela, né? É um modelo Powered by OpenAI. E até vi este Powered by OpenAI já me faz acreditar que a Apple meio que largou mão de Apple Intelligence mesmo, né? Porque se você abrir de novo o press release do Creator Studio e jogar Apple Intelligence, você não encontra praticamente nada. Você só encontra nas letras miúdas falando Apple Intelligence. Então acho que eles já aceitaram que, né, passaram vergonha, não tava legal e eles precisam entregar algo. Então, que entregue OpenAI, que entregue Gemini. Mas isso aí, agora pelo menos é oficial, né? Só falta saber quando que isso vem. E outra coisa que chama atenção é que nesses comunicados, a Apple diz, né, que essa novidade vai ser lançada no decorrer do ano, né? Vai ser ainda esse ano, algo nesse sentido. Ela não diz que vai ser lançada no começo do ano, como a gente especulava que ia vir com o iOS 26.4, por exemplo. Eu acredito que isso vai acabar ficando para o iOS 27, o que, nossa, mas que bom que confirmou, mas esperar mais um iOS, né? A Apple anunciou isso com o iPhone 16 e aí vai chegar isso, sei lá, com o iPhone 18. Que situação. Pois é. Aí eu lembro, sim. Em março de 2024, eu escrevi pro Mac Magazine: se não pode vencê-los, junte-se ao Gemini.
Então eu já imaginava que esse poderia ser mesmo o resultado mais provável. E lá eu dizia, é ótimo, mas tem que ser temporário, porque não é possível que uma empresa de tecnologia do tamanho da Apple não consiga ou não se disponha a dominar a principal tecnologia que vai ser daqui pra frente. Tipo, ela não sabia fazer computador. Ou não assim, para ter internet a gente vai depender de, sei lá, você tem que fazer pelo Google. Não sei, essa analogia não funcionou, mas é a base, né? Não é possível que ela se dê por satisfeita de que vai ser assim de agora em diante e pronto, né? Não que ela tenha que fazer, sei lá, ela não precisou fazer o YouTube dela, mas precisou fazer os mapas. Precisou fazer um monte de coisa que antes ela terceirizava. Então, ela lá na frente vai ter que ter os modelos dela, mas ganhou tempo. Ganhou um prazo, né? Dá pra comparar com busca. Ela não fez busca até hoje e fatura horrores com isso. Ela fatura mais com o Google como buscador do que se ela tivesse feito o buscador dela, eu sei. Mas essa tecnologia ela é um pouco mais básica. Ela é tipo ela licenciar o Android pro iPhone, não é ela licenciar a busca. Então, tô curioso pra saber como é que vai ser, mas o ponto é, né? Em 2024, já era óbvio que ele ia ter que fazer alguma coisa assim, né? Fez. Ok. Daqui pra frente, agora a gente vê como é que vai ser, né? Eu queria entender, eu tenho opiniões sobre isso, claro, mas queria entender o que você tá vendo como... Por que o Google topou fazer esse acordo, se isso poderia ser uma vantagem competitiva de ecossistema dele, pros hardwares dele, e ele agora, sendo branded é uma coisa, não tendo marca é outra, isso é bem diferente, né? Mas se tiver certa essa história de que não vai ter marca do Google ou do Gemini em toda essa experiência, por que o Google topou fazer isso? É bem curioso isso mesmo, e primeiro que o Google tá aí para ganhar dinheiro com o que for, não é à toa o exemplo do Google como buscador do Safari, que, né, o Google tem seus devices, tem sua plataforma, mas ele também tá na internet e quer tirar um pouquinho de todo mundo. Então, se eles conseguem tirar um pouquinho da Apple, ou se a Apple consegue tirar um pouquinho deles, se no final as duas estão felizes ganhando dinheiro, acho que tá bom para eles e é mais ou menos por aí que a conversa vai, né? Então, você tá falando, tem 20 bilhões, mas aí agora a Apple dá um desconto de 1 bilhão porque é o dinheiro que ela teria que pagar de volta para eles, né? Então, eu acho que a Google não tem muito problema em fechar parceria com outros, mesmo tendo os produtos e serviços que ela oferece. E, de novo, a gente não sabe se vai ter o branding, não estão falando que não, mas eu acho que pode ter ali alguma menção. Mas é isso, né? Já foi anunciado para todo mundo, né? Google fez questão de postar em todas as redes deles, que assim, cara, vai ter esse recurso aqui no iOS, é nosso, nós fizemos, tá? Então, querendo ou não, tem ali uma certa noção de que é o Google por trás disso, então acaba trazendo ali uma visibilidade para a gente, nossa, o modelo do Google é o modelo que está alimentando os recursos da Apple. Acho que traz uma coisa boa de imagem para eles, de novo a questão do dinheiro, e também acho que de todo mundo que a Apple cogitou ali, o Google acabou sendo a opção que faz mais sentido de novo, principalmente porque ele já tem essa parceria com o Safari. E é curioso porque até esses dias estava tendo confusão, né, de investigação, antitrust, o Safari no Google, e agora justamente o Google que vai estar aí alimentando a carangueja. E a curiosidade que eu fico agora é a seguinte, hoje a gente tem o fallback da carangueja para o ChatGPT. E a Apple prometeu há muito tempo que teríamos opções. Será que essas opções ainda vêm? Será que eles vão tirar ChatGPT e colocar só o Gemini? Isso é uma coisa que ficou meio em aberto, né? Ficou em aberto. A minha expectativa é que tenha mesmo essa opção e que funcione exatamente igual ao OpenAI. Se você quiser, você faz um login na sua conta para integrar uma coisa à outra. E aí dá para entender um pouco melhor, né, por que o Google falou, tá bom, a gente vai fornecer desse jeito aqui, porque, assim, eu sei que isso é uma coisa que quem tem Android se sente atacado, às vezes, quando esse é o assunto, mas ao longo da última década, qual que é a notícia que sai todo ano? No ano passado, a quantidade de downloads da Play Store foi o dobro da quantidade de downloads do iOS. Porém, o faturamento do iOS foi o dobro do faturamento da Play Store. O usuário de iPhone compra a mais. A começar que pagou muito mais caro para um iPhone, então acaba gastando mais, né? Então, para o Google é muito interessante desse lado, associar ou disponibilizar a sua tecnologia, colocar em contato na mão de quem está disposto a gastar, porque vai estar disposto a eventualmente assinar alguma coisa sua. E em segundo lugar, assim, considerando que qual que é a IA dos telefones da Samsung? É o Gemini. Dos telefones do Google, óbvio, é o Gemini. Do iOS, é o Gemini.
eles vão estar na mão de todo mundo mesmo, né? Fora o boost no ego de falar, a gente salvou a Apple aqui, que é o que a Microsoft fez lá nos anos 90, que foi mó bafafá, né? Que o IE virou o navegador padrão do macOS, o povo chiou, vaiou Steve Jobs no palco. Eu vou colocar aqui o evento, é absurdo. Você tem um Bill Gates gigante na tela, um Jobs pequenininho, e anunciando que a Microsoft ia investir na Apple, ia dar porque a Microsoft na época já era um troco de pão, mas salvou a Apple naquela época, e que, por conta disso, o IE ia virar o padrão do macOS, o povo vaia, é absurdo, né? É a mesma coisa. Não vejo muita diferença não, porque é o Google vindo para essa salvação, e ele, é claro, certamente vai usar isso nos argumentos dele, né? O Google é a IA que está, inclusive, power o sistema da Apple, isso. Então, para ele faz total sentido. E existe o contra-argumento que o pessoal está fazendo é o seguinte, né? Como se tivesse sido uma coisa muito planejada desde o começo, que a Apple foi muito malandra em não fazer nenhuma IA, porque agora ela está, ao invés de ter investido bilhões e bilhões de dólares para fazer um modelo bom, ela não vai gastar nada e vai levar um modelo de fronteira na faixa para as coisas dela. Não, é claro que não foi planejado, né? Não foi lá o Tim Cook que decidiu, vamos pisar na bola 60 vezes e não fazer nada e ser escorraçado no público e na imprensa para lá na frente a gente fazer um acordo e pegar um modelo de graça. Não foi isso. Mas o resultado, ainda assim, o resultado é meio esse. Então a Apple economizou uma boa grana. Né? Economizou não, ela gastou dinheiro com um monte de projeto que não levou a nada. Mas ainda assim, ela acabou achando uma solução que ela saiu melhor na fita do que se ela fosse mesmo tentar fazer o modelo dela e levar mais tempo para entregar uma coisa que em 2023 teria sido muito legal, mas em 2026 já está atrasado, né? Então, ela acabou se dando melhor, mesmo que por acaso, ou por acidente, ou sei lá, por uma solução criativa, mas funcionou, né? Quer dizer, vamos esperar lançar, ver como é que é. Teoricamente, funcionou, né? Em tese, funcionou. Vamos esperar para ver. Mas é isso, no fim das contas, ela conseguiu resolver o que ela precisava resolver de alguma forma e já estava claro que sozinha ela não está conseguindo, que ela precisa de mais tempo. Então, que pelo menos nesse meio tempo, os usuários não fiquem sem nada, né? Porque, de novo, é o que eu acabei de falar. Ela anunciou o negócio, já vai fazer 2 anos, né? 2 anos sem entregar algo é feio. Então, pelo menos agora, acho que finalmente teremos ali uma carangueja um pouquinho mais evoluída até a Apple descobrir como que ela vai fazer os próprios modelos para um dia, eventualmente, quando esse acordo acabar. Eu acho que a ideia da Apple realmente não é levar isso para sempre, mas um dia daí ela vai conseguir usar os modelos próprios. Aí volta para agosto, que o Tim Cook fez aquela reunião interna com todo mundo da Apple, chamou o pessoal do Cupertino para o Steve Jobs Theater, transmitiu para a Apple no mundo inteiro, falando, a Apple precisa fazer isso. A Apple vai fazer isso tá na mão pra gente pegar, a gente vai fazer investimento pra fazer dar certo. Aí eu falo, não fez. Quer dizer, o investimento fez, mas... investiu, mas não na Apple, né? Então, né? É uma situação muito curiosa. Mas que bom que foi com o Google, no fim das contas. Não foi com uma empresa mais nova e menos confiável, e teve o lance todo de Perplexity. Imagina se tivesse comprado a Perplexity, né? Não teria sido a melhor solução mesmo, no fim das contas. Fazer a parceria com a OpenAI, você ia estar muito à mercê das decisões próximas de hardware da OpenAI, que vão concorrer 100% com todo o hardware do mercado hoje em dia. Então, também não seria, né, interessante para a Apple estar na mão de alguém que é o principal concorrente de hardware da próxima geração de produtos. Então, essa parceria com o Google acaba sendo mesmo a melhor das opções, especialmente considerando que o Gemini, especialmente na última versão, usei muito especialmente, né? Mas vamos lá. Tá bom a ponto de algumas pessoas verem como melhor do que os próprios modelos do ChatGPT e a ponto da OpenAI soar lá o alerta vermelho, porque o Google encostou e passou, eles precisam responder rápido e fazer coisa rápida. Então, uma coisa que parecia inimaginável, quando eu ouvi, eu falei, você tá viajando, né? Que o Google ia vencer essa briga, não acabou ainda. A briga segue. Mas o Google conseguiu não só recuperar o tempo que eles também perderam com o Bard, lembra no começo? Passaram mal vergonha com o Bard. E tem produtos que já estão na mão das pessoas, produto não hardware, mas ainda assim, bota no Gmail, bota no Google Calendário, bota no Google Docs, bota não sei onde, na pesquisa, não sei o que lá, enquanto a própria OpenAI, que é a principal do mercado, ela tem o ChatGPT como produto.
para ela emplacar outros produtos com o GPT embutido, leva mais um tempo, né? Então o Google está conseguindo produtificar melhor essa IA e está evoluindo a base da IA mais rápido que o resto do mercado, e a Apple está levando isso de lambuja. O que, de novo, há um ano seria impensável, mas hoje eu vejo que a resposta do mundo foi: nossa, que bom, ufa, que bom que vocês fizeram isso. O que agora sim é impensável, né? Pois é, assunto resolvido, né? Acho que essa é a sensação. Vamos esperar sair, mas pelo menos dá pra olhar com otimismo. Falar: nossa, jura que depois de agora tudo que vai. vocês fizeram isso? Vamos ver, né? Vamos encerrar. É claro que a gente quer ouvir de vocês também, né? gigahertz.fm/feedback, as impressões de vocês a respeito disso, que é uma das notícias mais relevantes, eu vou exagerar, mas não muito, da história da Apple. Então isso é... que a gente estava já preparado, né? Estava maciada a carne para receber a notícia, mas isso é gigante, tá? Eu quero encerrar o episódio explorando aqui o review que o Felipe fez da FlexBar. Publicou lá na Macworld. Eu acho que você já tinha recebido, a gente tinha falado rapidinho sobre ela aqui quando você escrevia para o 95Mac, a gente trouxe isso. Mas primeiro, o que te motivou a escrever novamente sobre a FlexBar? E como é que tá esse uso depois de todo esse tempo, né? Faz o que, um ano que a gente falou sobre isso? E aí? Vai fazer um ano, se eu não me engano, que eu recebi a FlexBar. Eu realmente tenho um review lá no 95Mac. O que mudou é que no tempo em que lançaram a FlexBar para hoje, um desenvolvedor conseguiu criar um plugin que roda a Touch Bar de verdade do macOS na FlexBar. Que antes ele tinha uma interface própria ali que meio que imitava a Touch Bar, mas era um aplicativo próprio. E agora conseguiram fazer o macOS rodar a Touch Bar mesmo, todos os componentes da Touch Bar dentro da FlexBar. Então isso muda muito a experiência, porque tem toda aquela integração que ficou abandonada, né? Que nem todo mundo, mas alguns aplicativos fizeram para Touch Bar e no fim das contas a Touch Bar morreu. Tudo isso continua no sistema até hoje. Então eu consigo agora rodar isso ali na FlexBar, então torna o uso bem mais legal. Escrevi uma matéria lá na Macworld contando como é meu uso, até porque o que me motivou também, toda vez que eu tiro alguma foto aqui do escritório ou do monitor e posto na internet, no Threads, no Instagram, sempre aparece alguém: como assim você tem uma touch bar? Que negócio é esse? Ele fala: FlexBar e tal. E o pessoal fica muito surpreso, então chama a atenção, é bacana. E o que eu falo assim na matéria, e posso reforçar aqui, não é um acessório que muda a minha vida ou que eu preciso dele, a própria Touch Bar. Eu achava legal ter, entendo o motivo dela ter sido descontinuada, entendo bem o motivo dela não existir mais, mas eu gostava de algumas coisas dela. Gostava de ter os emojis ali em cima, gostava de ter as opções no Final Cut, por exemplo, de scrollar na timeline só arrastando o dedo ali, poder aumentar, tirar. Tinha algumas coisas legais, mas acho que a implementação da Apple não ajudou a Touch Bar a ir pra frente. E acho muito bacana que alguém decidiu reviver isso de um jeito que não atrapalhe em nada o seu uso do teclado. Porque o problema da Touch Bar era esse. Ela tinha coisas legais, mas ela estava te atrapalhando ali de certa forma, porque ela tirava teclas que para muitas pessoas eram importantes. E a FlexBar você coloca em cima do seu teclado e ela é só mais uma coisa ali, então acaba sendo mais legal de usar. Então, para quem tem curiosidade, para quem sente saudades da Touch Bar, agora tem um jeito de você trazer a Touch Bar oficial de volta com a FlexBar. Então ele faz o Mac acreditar que tem a Touch Bar original conectada ali. Ele não reproduz a Touch Bar 100% como é que ela era. Pelo que eu entendi, o Mac, como ainda existem Macs com Touch Bar que são suportados pelo macOS, né? O MacBook Pro M1 e M2, eles ainda tinham a Touch Bar. O macOS, mesmo se você tem um Mac que não tem a Touch Bar, ele tem um simulador de Touch Bar que é usado pelo Xcode. Mesmo que você não tenha Xcode, os componentes da Touch Bar estão todos no sistema, porque tem como você simular a Touch Bar para, né, enfim, testar aplicativos, testar alguma integração que você faça. E pelo que eu entendi, eles usam justamente esses componentes desse simulador para rodar isso de um jeito invisível e jogar a imagem na FlexBar. Então é como se o seu Mac estivesse rodando ali um simulador de Touch Bar, mas é invisível, não aparece nada na tela do macOS. E aí você está interagindo com esse simulador no monitor externo, vamos dizer assim. É uma engenhoca que eles fizeram para basicamente rodar um simulador de Touch Bar da própria Apple numa telinha externa. Mas funciona. Não é perfeito, que a Touch Bar mesmo, ela era um pouco mais fluida. A navegação ali era 60 FPS, né, Hz, se eu não me engano. E a FlexBar é limitada a 30, mas dá pra usar.
funciona. Tá, beleza. E no seu dia a dia você tá usando como touch bar mesmo? Você usa com atalhos que você criou? É um misto dos dois? Qual é a utilidade mesmo no dia a dia que ela acrescenta pra você? É um misto dos dois, porque quando eu sinto falta dessas bobagens, tipo, quero escolher emoji, daí eu colar, escolho no modo touch bar, mas como dá pra personalizar mais que a própria touch bar, né, porque tem os atalhos próprios, então eu consigo, por exemplo, eu criei tem algumas coisas que eu uso no meu dia a dia que envolvem comandos de terminal. Então eu já deixei esses comandos pré-salvos ali em atalhos, então eu preciso rodar tal coisa, eu aperto ali, ele já roda aquele comando, né, o script pra mim, roda um prompt, então eu já configurei alguns atalhos pra... É quase como né, tem aqueles deckzinhos que a galera compra pra fazer atalho, é isso, só que em uma forma de touch bar. Então, tenho vários atalhos prontos pra acessar, de repente, arquivos muito importantes. Eu já deixo uma pasta ali no jeito pra eu só clicar e já abrir ela, pra rodar algum prompt que eu uso com frequência, pra abrir alguma coisa de IA. Então, acaba tendo esse misto de usar as coisas que a touch bar tinha, pra matar a saudade, questão de nostalgia, que eu achava legal, e também pra ter esse uso, né, de atalhos que vão além das funções originais da touch bar. Beleza. Eu pergunto porque eu uso aqui é o Steam Deck. Steam Deck? Isso, acho que é Steam Deck mesmo, né? Que tem o Stream Deck, né, que é o da Rise Mode aqui. E assim, ele, como um produto, quando funciona, é ótimo, mas o software dele é tão ruim que o Mac ele trava e fecha o tempo inteiro, então 90% das vezes que eu quero usar, ou ele tá travado, ou ele já tá fechado, eu preciso abrir. Isso atrapalha no dia a dia. Começou super bem, mas ele vai bugando e o auto-updater dele não funciona, aí você tem que deletar, instalar de novo, aí tem a customização toda que eu fiz que não funciona. E dá muito trabalho. Tanto que ele tá cada vez mais encostado aqui, e como eu uso ele, quando ele funciona, é 100% baseado nos atalhos que eu fiz no Keyboard Maestro, para fazer, por exemplo, o atalho de gravação, que é, como eu passei a usar um botão, o atalho mesmo de teclado é um bando de tecla, Command Shift, Bem-Alô para frente, soco, ABC Start, ABAB, aí abre aqui o StreamYard, já abre o QuickTime, já começa uma gravação nova de áudio, abre o Shure, posiciona a janela, é toda uma automação em cima disso, né? E não dá pra ficar fazendo esse atalho pela mão toda vez, porque é muito complicado, né? Então eu acabo agora só fazendo assim, quando não tá funcionando, eu falo, putz, vou fechar o negócio, abrir de novo. E eu faço manualmente, então a utilidade dele tá reduzindo. Se eu puder replicar isso na FlexBar, eu vou falar, vou conseguir relevar o fato de não serem teclas físicas, que eu adoro, eu não gosto de tocar em tela pra coisa de Mac, né? Porque aí volta a ter esse benefício, né? De eu ganhar tempo e apertar um botão e já botar o meu setup inteiro aqui para uma gravação, por exemplo, ao invés de manualmente fazer essas etapas. Sendo uma coisa que eu faço todo dia, múltiplas vezes, ou às vezes por dia, né? Quarta-feira, que é um bando de gravação. Então já olho e falo, tá, na hora que eu viajar, talvez eu compre. Dá pra fazer isso? Cadastrar os atalhos do Keyboard Maestro? Ela é bem customizável. Dá pra fazer, de novo, colocar prompt, dá pra rodar scripts, dá pra fazer automações dentro dela. E ela tem uma loja de plugins. Esse do emulador de Touch Bar mesmo é um plugin de um terceiro, então tem uma lojinha ali de plugins que outras pessoas podem criar suas próprias integrações e lançar. Então sempre tem coisa nova aparecendo para FlexBar. O software também, eu não acho ele perfeito, ele tem ali uns engasgos, mas também não é nada que fez meu Mac travar ou alguma coisa assim. No geral, funciona de uma maneira bem decente e tem várias customizações. Acho que vale dar uma fuçadinha se você, né, falou, vai viajar e conseguir comprar uma lá fora. É um produto interessante. Boa. Só uma correção aqui, o Steam Deck é o Nintendo Switch da Steam. Óbvio que não é isso. É verdade. Eu confundi, eu sempre confundo o nome. Achei aqui. É Stream Deck. Stream Deck, Rise Mode, Streaming, Vision 2, 15 teclas, LCD, blá blá blá. Eu vou deixar na descrição, mas não recomendo que vocês comprem, que vocês vão ficar só irritados. Mas daí dá pra saber pelo menos do que eu tô falando aqui. E tá esgotado, então eles devem estar fazendo uma versão nova. Enfim, é esse aqui. Então, a necessidade de fazer isso eu ainda tenho. E eu uso isso junto do tecladinho macro programável que eu tenho aqui, que é para outros atalhos. Esse é para atalho que eu uso de ferramenta, dentro do Audition. Então, eu fui modularizando essas coisas repetitivas em mais de um hardware, né? Mas, cara, ele começou tão bem, tão lisinho, mas tá melhorou para pior, sabe? Cada vez que eu abro... daí não dá, né? Enfim. Bom, o link dessa matéria vai estar aqui na descrição. Na verdade, o link de tudo que a gente comentou vocês encontram em gigahertz.fm/afonte/184 ou aqui nas notas do seu player favorito de podcasts. Obrigado, ExpressVPN e Gorilla Shield, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam os reviews, as avaliações,
as recomendações, que vão em gigahertz.fm/feedback, mando as perguntas e impressões de vocês nos comentários. Obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá vindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, agência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, eu apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento pra Lura o IA sob controle, e vocês encontram meus textos no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!